Vida e Saúde já no ar. Eu tô feliz de começar esse programa com você e quero que você aproveite, assim como eu, para focar no máximo de aprendizado das informações que você vai ter aqui agora, tanto das receitas como da conversa que a gente vai ter com o especialista. E quero desafiá-lo a colocar em prática pelo menos um item do que a gente vai conversar aqui no programa Vida e Saúde. Já seria um bom começo, já será um bom começo, e a gente gosta de começar o programa sempre refletindo numa frase, num verso, e hoje vai ser o verso de Colossenses 3:23, que diz o seguinte: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens." Quando a gente pensa que vai fazer alguma coisa para Deus, a gente quer o melhor, a melhor roupa, o melhor dos nossos recursos, o melhor alimento. E quando a gente faz dessa maneira, tudo pode ser realmente com excelência. Faz aos outros também dessa maneira, porque são filhos de Deus, nossos irmãos. E quando a gente trata todo mundo com igualdade, com o que é direito, a gente está fazendo também o trabalho de Deus aqui na Terra. Bom, o programa está começando e eu quero convidar você para interagir com a gente. Entra lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. É lá que tem a revista Fique Leve, é lá que tem um monte de receitas esperando por você. E é lá também que tem vários assuntos relacionados à sua saúde que podem te ajudar a resolver algumas dúvidas, a buscar caminhos para viver melhor. Mas nada substitui uma consulta com o seu médico, com o seu especialista, para que ele descubra e discuta com você o seu caso. Para a receita de hoje, a gente está propondo aqui, olha, esse bolo de cenoura e frutas. É um bolo com maçã, com cenouras. E eu já quero que você anote agora os ingredientes dessa receita. Olha que lindona. Tá corada, tá bonita, a cor da saúde. Anota aí os ingredientes, é muito fácil e os ingredientes também são fáceis de serem encontrados. 2 cenouras raladas, eu ralei no ralo grosso, tá? 2 maçãs também raladas, maçãs bem grandonas, ralei no ralo grosso também. 4 colheres de sopa de uva passa, escuro e clara, tá mesclado aqui. 4 colheres de sopa de nozes, eu vou dar uma picadinha já já. 2 colheres de sopa de chia, 2 colheres também de linhaça, farinha de linhaça, perdão. Óleo de coco, 2 colheres. 2 colheres de sopa, 8 colheres de sopa de melado de cana. Um pouquinho de canela em pó, mais ou menos 1 colher de chá. 2 xícaras de farinha de trigo. 1,5 xícaras de água. E 1 colher de sopa de fermento em pó. Também vou usar aqui nessa receita uma banana bem madurinha e uma pitadinha de sal. Se não deu para anotar os ingredientes, não esquenta não, você pode acessar lá no blog novotempo.com/vida e saúde. E estando por lá, aproveita para compartilhar, manda para todas as suas amigas, vizinhas, manda para os grupos de WhatsApp que você tiver, porque receita boa a gente tem que repartir. Muito bem. Depois de tanto falar, agora eu quero dar a vez para um especialista que está aqui com a gente, que também fez parte do projeto Vida. Ele é neurologista e vai ajudar a gente a entender como é que é essa relação de exercício físico e saúde mental. Dr. Paulo Moreira, bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado, Teru, obrigado pelo convite para estar aqui. Doutor, muito se fala, eu estou aqui com as coisas do Projeto Vida. Você que quer conhecer mais desse projeto, pode acessar o e-mail. Você tem o e-mail aí na cabeça? O e-mail é projetovidabr@gmail.com. Ah, tá aí, projetovidabr@gmail.com. É um projeto muito bacana que propõe 40 dias de mudança, de renovação, mas sem aquela história de você tem que tirar isso, você tem que fazer aquilo, colocando apenas itens bons. Os ruins vão saindo automaticamente. Exercício físico, pessoalmente, é um desafio. Mas hoje você vai falar dos benefícios. Quanto mais a gente aprende, mais a gente fica motivado a sair da zona de conforto e a mexer o corpo que foi feito para o movimento. Ter o exercício físico é um desafio para todo mundo, né? E quando a gente encara isso não como uma meta impossível, mas como alguns pequenos passos que a gente pode dar e desenvolver, isso já traz benefícios enormes. Vamos começar então falando na prática. Exercício físico, a gente sabe que fortalece a musculatura, a gente sabe que evita um monte de doenças do coração,
Enfim, eu queria saber do exercício físico, qual é o impacto que vai ter no nosso cérebro, já que essa é a sua especialidade. Tá certo, essa é uma pergunta excelente. Se a gente não tivesse benefício cardiovascular, respiratório, de tônus muscular, de melhora da aparência física e tudo mais, mesmo que esses benefícios não existissem, já valeria muito a pena fazer exercício físico pelos benefícios que ele traz para o cérebro. O exercício físico atua em diferentes áreas do cérebro e melhora capacidade de aprendizado, memória, humor, fadiga, diminui dor, previne doenças degenerativas e inflamatórias do cérebro e os benefícios são incontáveis para a saúde cerebral. Que legal. Você me disse numa conversa prévia que existem assim vários benefícios, mas que você separou para a gente 6 que são bem importantes, baseado em pesquisas científicas também, em estudos, em muita coisa que você tem descoberto ao longo da sua carreira. Vamos começar com um ponto. Qual que você quer começar primeiro? Vamos falar de dor. Tá bom, essa é uma boa pergunta. Dor é uma das principais queixas que chegam para a gente no consultório. A maioria dos médicos lida de uma forma, pelo menos indireta, com dor dos seus pacientes. No consultório de neurologia, disparada, a queixa mais frequente é dor de cabeça. Enxaqueca, dor de cabeça. Enxaqueca e outros tipos de dor de cabeça também. Isso é tão frequente que mesmo o neurologista, às vezes tendo especialidade em outras áreas, ele precisa saber sobre tratamento da dor de cabeça porque é uma das principais queixas. Agora é o seguinte, você aí de casa que de repente sofre com uma dessas dores que o doutor está mencionando aqui, deve estar pensando aí, doutor, mas não combina dor de cabeça e atividade física, como assim? Quando eu tô com dor eu só quero ficar num quarto escuro, fechado, sem barulho. Isso é verdade. Um dos sintomas da enxaqueca é intolerância ao exercício. Isso faz parte até da classificação da doença. Mas a gente não está falando aqui só de exercício na hora da dor. A gente está falando de exercício como prevenção e forma de tratamento ao longo prazo da dor. Tá. Em 2015 foi publicada uma revisão sistemática, que é quando o pesquisador avalia diferentes estudos e faz uma análise estatística desses diferentes estudos sobre a ocorrência de dor em pacientes com várias doenças inflamatórias. E fora essas doenças inflamatórias articulares, era uma revista de reumatologia, eles incluíram também alguns pacientes com dor de cabeça. E os benefícios a longo prazo foram muito importantes. Para os pacientes que tinham dor de cabeça, os pesquisadores observaram que aquelas pessoas que faziam exercício físico com maior frequência, eles tinham menor intensidade, menos episódios de dor ao longo do ano, a longo prazo. Tá. Então, esses benefícios do exercício físico para a dor crônica são muito bem demonstrados. Tanto para a dor de cabeça, que é o que a gente está conversando mais aqui, mas também para dores articulares ou outras dores crônicas que a pessoa possa ter. Vamos partir para o próximo ponto, então. Tô lembrando aqui de aprendizado ou de memória, a gente pode falar também. Quais são os benefícios? A gente sabe que quem faz atividade física parece que tem uma melhor circulação e também oxigenação do cérebro, mas eu queria que você explicasse quais outros benefícios a gente tem. O cérebro, na minha opinião, é uma das estruturas mais complexas que existem e é muito interessante estudar o funcionamento do cérebro. E a capacidade de aprendizado é uma coisa fantástica. A gente desenvolve aprendizado em diferentes etapas da vida e aprendizados específicos, mas o exercício físico melhora a nossa capacidade tanto de memória a curto e a longo prazo, quanto a nossa capacidade de processar informações com maior velocidade, quanto a nossa capacidade de integrar essas diferentes informações. Para você ter uma ideia, Teru, teve um pesquisador na França que ele era médico e ele entrou para a equipe de educação de uma vilazinha pequena, perto de Paris. E ele viu que as crianças passavam muito tempo na escola, passavam 7 a 8 horas por dia na sala de aula e faziam pouco tempo de exercício físico. Elas tinham em média 1 a 2 horas de educação física por semana na escola. E isso foi uma coisa que ele resolveu mudar e fez um experimento que talvez hoje nem fosse aprovado para fazer, mas naquela época foi. Ele dividiu essas crianças em grupos e ele mudou radicalmente a grade horária.
as crianças iam passar o mesmo tempo que elas passavam na sala de aula, elas fariam educação física. Ou exercício físico, atividade física direcionada, ou atividades de lazer espontâneas, mas sempre supervisionadas. E ele foi comparando essas crianças com aquelas que passavam mais tempo dentro da sala de aula mesmo. E qual foi o resultado? Os resultados foram muito positivos e foram até surpreendentes. Ele comparou esses grupos em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos e até 10 anos de acompanhamento. E ele viu que o desempenho dessas crianças era, no mínimo, o desempenho acadêmico dessas crianças era, no mínimo, igual ao desempenho acadêmico das crianças que passavam o dobro do tempo na sala de aula. Olha só! Então, assim, na pior das hipóteses, que eu não vejo como ser pior, né? Elas tinham uma velocidade de aprendizado e uma capacidade de aprendizado muito maior, porque mesmo com menos tempo de sala de aula, elas tinham um desempenho acadêmico igual. Em algumas áreas, o desempenho acadêmico delas foi superior. Sem contar que provavelmente, isso não está aí falando, mas provavelmente o desempenho físico melhorou, com certeza. Eles avaliaram isso também, não era o objetivo principal do estudo, mas também foi avaliado e essas crianças tiveram mesmo um melhor desempenho físico, capacidade respiratória, menor número de infecções naquele período que foi avaliado e outros benefícios. Bom, já vimos aqui 2 benefícios. Eu vou agora misturar todos os ingredientes da nossa receita, que é a cenoura ralada, a maçã raladinha também. Agora eu venho e coloco as frutas, as nozes picadas. Vou colocar aqui também uma pitada de sal. E vou fazendo uma espécie de farofa aqui. Uma farofa bem molhadinha. Ó, vou usar só isso aqui. Acrescento então a chia. Olha que nutritivo esse bolo, gente. É daqueles que a gente come e fica saciado. O intestino funciona bem feliz e alegre. Linhaça. Farinha de linhaça. Agora, óleo de coco. O meu tá meio sólidozinho aqui, mas não tem problema, a gente vai misturando, ele vai se dissolver. Também a canela. Melado, 8 colheres. Você vai fazer esse bolo em casa para sua maravilhosa esposa, né? Ó, eu fiquei sabendo que você vai pra cozinha e arrasa na esfirra. Vamos aumentar o repertório, doutor. 3. Olha aí, melado. Fechou, 8 colheres. E agora eu vou colocar a água, a farinha e por último o fermento, tá? Vamos lá, água primeiro para ajudar a misturar todos esses ingredientes. Estou usando cerca de 1,5 xícaras de água. E agora sim a gente adiciona a farinha e o fermento. A única gordura que a gente vai ver aqui nesse bolo é do óleo de coco. Extremamente perfumado. E vocês vão ver que delícia o sabor também. Bom, tá aqui. Doutor, quero saber mais um benefício. Um benefício da atividade física para a saúde mental. Prevenção de doenças da mente. A gente está caminhando aí para um cenário não muito animador. Muita gente com doenças como Alzheimer, como Parkinson, demência, né, em geral. Vamos falar um pouquinho desses benefícios do exercício físico na prevenção dessas doenças? Claro, é um prazer falar disso. Peru, o impacto dessas doenças na sociedade, na família é muito grande hoje. Existe um impacto financeiro, existe um impacto emocional, uma redução da capacidade produtiva das pessoas que são acometidas por essas doenças. E eu não quero simplificar aqui o assunto dizendo que o exercício físico é uma bala mágica que trata tudo e resolve todos os problemas. Mas vários estudos feitos em animais e com seres humanos também mostraram que o exercício físico tem a capacidade ou de prevenir algumas dessas doenças
ou de reduzir a taxa de progressão dessas doenças, ou de pelo menos melhorar a capacidade funcional de pessoas que já foram acometidas por essas doenças. Então, quando a gente imagina, por exemplo, a doença de Alzheimer, que afeta várias áreas do cérebro, mas uma das principais regiões que é afetada na doença de Alzheimer é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que tem mais ou menos 3 centímetros e meio cúbicos de volume, e ele é responsável por armazenar as informações que a gente recebe no dia a dia. Então, o hipocampo, principalmente a porção anterior do hipocampo, é fundamental para a memória e é um dos domínios cognitivos mais acometidos na doença de Alzheimer. O hipocampo é uma área que atrofia muito na doença de Alzheimer. As pessoas acometidas por essa doença perdem neurônios nessa região. E alguns pesquisadores demonstraram, para pessoas que já têm o diagnóstico da doença de Alzheimer, uma maior estabilização do volume do hipocampo ao longo do tempo. Para pessoas que ainda não têm o diagnóstico de Alzheimer, mas idosos e algumas pessoas com queixa de memória já, ao longo do tempo, com atividade física regular, esse declínio do número de neurônios do hipocampo foi bem menor ou foi bem menos acentuado, teve uma estabilização. E mais do que isso, tanto em animais quanto em seres humanos, alguns estudos conseguiram mostrar aumento do volume do hipocampo a partir da atividade física e do exercício físico regular. Uau! Teve um estudo que foi publicado, inclusive, no começo desse ano, em fevereiro, numa revista de radiologia, em que eles mediram o volume do hipocampo e compararam, e eles viram que justamente essa porção anterior do hipocampo, e no estudo deles principalmente do lado esquerdo, tinha um aumento de volume em pessoas que praticavam atividade física regular. Isso é um dado muito importante, porque até hoje a gente não tem nenhum tratamento medicamentoso que seja eficaz para reverter os efeitos da doença ou para pelo menos desacelerar essa progressão a longo prazo. Existem medicamentos também muito bons e que são prescritos para pessoas com doença de Alzheimer, que melhoram muito os sintomas e a evolução prática da doença. Mas todo medicamento tem efeitos colaterais, né, doutor? E tem um preço, um custo também muito alto financeiramente falando. Agora, atividade física, poxa vida, tem inúmeras possibilidades, né? O custo é zero, os benefícios são ilimitados e os efeitos são muitas vezes similares, em algumas áreas até melhores que de alguns medicamentos. Eu não estou falando aqui para você não usar o remédio que seu médico prescreveu, não é nada disso. Presta atenção, gente. O tratamento ele tem que ser individualizado e numa conversa com o médico que te acompanha para ver as melhores opções. Tá. Mas se a gente tem um tratamento, ou pelo menos uma opção de prevenção, que é disponível, que não traz efeitos colaterais, a gente precisa tomar posse e tirar proveito dessa opção. Com certeza. Gente, enquanto ele foi explicando esse lance do hipocampo, achei demais. Eu já terminei aqui de misturar o bolo, simplesmente misturei, coloquei a banana amassada também. Vou levar agora isso para o forno, vai ficar lá cerca de 30, 40 minutos até ele dourar. E enquanto ele assa, eu quero convidar você para assistir uma matéria que a Rafaela preparou lá na Clínica Spa Vida Natural. Vamos conferir junto. Oi, Teru, olha essa paisagem maravilhosa atrás de mim. Eu voltei aqui para a Clínica Spa Vida Natural e sabe o que eu vou aprontar hoje? Lígia, conta para eles o que eu vou aprontar hoje. Ela vai aproveitar a banheira de hidromassagem. Nossa, que tristeza, né? O pessoal aí de casa com certeza tá morrendo de vontade. Eu queria dizer que a minha vez chegou hoje, né, Lígia? Mais que merecido, né? Pois é. Agora, conta pra gente, quais os benefícios da hidromassagem? Bom, a hidromassagem, ela promove relaxamento, né? Então, tudo que vem junto com relaxamento, alívio de estresse, alívio de dores musculares, alívio de tensão articular, também por ser uma temperatura quentinha ajuda a reduzir um pouquinho a pressão arterial. Então, ela serve como para trabalhar assim o bem-estar geral do corpo. Agora a pergunta que não quer calar, não tem contraindicação não, né? Não tem. Só se a sua pressão estiver muito baixinha. Mas fora isso, tá liberado para todo mundo. E no banho, na hidromassagem, coloca-se alguma espuma, coloca-se algum produto específico ou não?
Aqui no caso da clínica, nós usamos um sabão que é feito por nós mesmos aqui, que é feito somente por ingredientes naturais. Então tem óleos de laranja, óleo de cupuaçu, de babaçu e tem uma essência muito agradável, como você está sentindo também. Que legal. Tempo indicado para ficar? Não pode ficar de mais, nem de menos? A gente usa aqui 20 minutinhos, mais uns 15, 20 minutinhos já dá um resultado legal. Mais que isso, não que tenha tanto problema, mas aí você fica com a pressão muito baixa e você fica com o corpo um pouquinho molinho. Então, se puder ficar mais dentro do 20 minutos, é mais interessante. É claro que chegou a minha vez, né? A Lígia colocou uma faixa gelada na minha cabeça para que a pressão não baixasse. E aí é correr pro abraço, ou melhor, para essa água quentinha maravilhosa. Com certeza isso aí também ajuda na saúde mental. Rafa fez inveja aqui pra gente. Doutor, olha o nosso bolo, que lindo que ficou. Vou cortar aqui um pedaço pra gente ver como ele ficou por dentro também. O cheiro tá ótimo. O cheiro tá incrível. Você aí de casa faz essa receita. E você tava me falando sobre os benefícios do exercício físico na saúde mental. Você falou sobre dor, falou sobre o aprendizado. Queria saber um pouquinho sobre o humor. A atividade física está bem relacionada com o humor, mas eu queria saber como, na prática, na sua experiência, na sua especialidade, isso acontece. Tá joia. Os transtornos de humor, principalmente depressão e transtorno de ansiedade, são a causa de muitos problemas na sociedade hoje e também são queixas muito comuns. As pessoas vêm no consultório para conversar sobre depressão, ansiedade e outras coisas que influenciam na qualidade de vida. De novo, o tratamento disso é multifatorial, a gente tem abordagens diferentes, mas o exercício físico ele tem efeitos rápidos, a curto prazo, e quando a gente compara os benefícios a longo prazo do exercício físico com o uso de alguns medicamentos, eles têm efeitos semelhantes, de 6 meses a 2 anos, quando foi comparado, por exemplo, alguns pacientes com transtorno depressivo. De novo, eu não estou dizendo aqui para tirar os medicamentos, claro, o tratamento tá claro. é individualizado, mas o exercício físico trouxe benefícios duradouros e sustentáveis para alguns transtornos de humor entre 6 meses e 2 anos de acompanhamento. Uau. Isso é um dado que é muito importante, a gente precisa usar esses benefícios também. Você prescreve exercício físico no seu receituário, doutor? Eu prescrevo. Você escreve lá, fazer atividade física, mas as pessoas levam a sério? Depende do jeito que a gente conversa. Se eu simplesmente falo para a pessoa assim, olha, vai fazer academia exercício 3 vezes por físico, semana. É difícil fazer e a gente precisa reconhecer que é igual a gente conversou no começo do programa, é uma luta individual e diária. Mas quando a pessoa ou o paciente que procura a gente entende os benefícios, o mecanismo e que o exercício físico não é só um jeito de eu me livrar do paciente no consultório, claro. mas tem alterações fisiológicas e alterações até na estrutura do cérebro, as pessoas abraçam isso como um tratamento e os pacientes que conseguem fazer voltam referindo uma melhora. Que legal, que legal. Então tem que gastar um tempinho explicando então o que está acontecendo na cabeça para o exercício físico ter essa importância que realmente tem. Um paciente meu Pode falar. tinha dificuldade de jogar futebol porque a esposa não gostava. Por isso eu fiz questão de escrever no receituário. Futebol 2 a 3 vezes por semana. Eu saio feliz do consultório. Receita médica. Doutor, é o seguinte, pode provar o bolo que tá maravilhoso, tá molhadinho, uma espécie de pudim. Incrível essa receita, muito boa para você fazer aí na sua casa. A última questão que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente é na questão de doenças como a esclerose múltipla, por exemplo. Você disse que tem visto estudos sobre o impacto da atividade física para pacientes com esse tipo de problema. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória do cérebro. Tem algum componente degenerativo também, mas a base da doença é um processo inflamatório com alguns efeitos autoimunes também sobre o cérebro. E é uma doença que traz prejuízos grandes porque afeta principalmente mulheres, jovens, na faixa de maior produtividade da vida.
Existem alguns tratamentos que são muito bons para o controle da doença, mas o objetivo principal quando a gente trata uma pessoa que tem esclerose múltipla é evitar ou diminuir a incapacidade, porque ao longo dos anos com a doença, a pessoa tem um pouco mais de dificuldade em algumas partes do cérebro e uma das coisas que é muito afetada é a marcha, a capacidade de andar. Tem uma revisão sistemática muito boa que foi publicada sobre isso e que fala que o exercício físico regular conseguiu diminuir o número de surtos da doença, diminuir o volume das lesões que a gente encontra na ressonância, diminuir o grau de incapacidade e melhorar a capacidade de marcha desses pacientes ao longo do tempo. Você está falando de pessoas que faziam atividade física antes de ter a doença ou você está falando de pessoas que fizeram a partir da doença? A partir do diagnóstico. Esses pacientes que foram selecionados já tinham diagnóstico de esclerose múltipla e foram acompanhados ao longo do tempo e aí responderam um questionário sobre o grau de atividade física. Que legal. Por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos, eu já estou cheia de problema de saúde. Nunca é tarde para começar, né, doutor? Nunca é tarde e nunca é cedo para começar. A gente Olha vê que aí. tem benefícios para crianças na fase de aprendizado, de desenvolvimento e tem benefícios ao longo da vida também. Que coisa boa. Quero desafiar você que não faz atividade física, que assim como eu, tem essa dificuldade de buscar, de colocar na agenda de uma maneira sistemática. Aquelas coisas que são difíceis não significam que são impossíveis. Quanto mais a gente lê, mais aprende, mais entende, a gente está se convencendo, a gente está falando para a nossa mente, olha, tá vendo? Você precisa fazer. Então o meu desafio é, o que você vai fazer de atividade física? Faz uma coisa que você gosta, faz uma coisa que tenha um companheiro, uma companheira, alguém que possa fazer junto com você, que possa te puxar o dia que você estiver querendo ficar debaixo do cobertor. E o importante é botar o corpo para mexer. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde. Eu que agradeço o convite. E de repente marcar uma outra vinda para a gente falar sobre outros assuntos de saúde mental aqui. Estou à disposição. Um grande abraço para você, obrigada pela companhia e até o próximo Vida e Saúde. Tchau!